querido, graça e paz, tudo bem? Chegamos ao último vídeo, né, da primeira epístola aí aos Coríntios, né, os 16 capítulos aí fechados, né, para a glória do Senhor Jesus. E eu já quero te pedir aí para você curtir, compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar a muitas pessoas, inscrever-se aí no canal, amém? E chegamos ao 11º assunto tratado pelo apóstolo, né? Foram 11 assuntos aí tratados nessa primeira epístola, os 16 capítulos, né? Então foram assuntos assim de muita correção, muita repreensão, muito ajuste, irmão, certo? Então precisamos estar ligados aqui nessa primeira epístola aos Coríntios, né? Paulo, das 14 epístolas escritas por ele, né, pelo apóstolo, você vai ver que esta é a única que termina com uma mensagem, vamos dizer assim, né, termina com uma mensagem mais amorosa, né? Ele vai dizer no versículo final, vocês vão ver, ele vai dizer: "O meu amor seja com todos vós", né? Porque depois de tanta pancada, né, depois de tanta repreensão, ele termina de modo amoroso, termina de modo, olha só, eu estou repreendendo vocês, mas é no amor. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Primeira Epístola aos Coríntios, último capítulo, capítulo 16. É muita alegria, né, quando nós terminamos. Não terminamos o livro de Coríntios todo, né? São 2 epístolas, então, mas terminamos a primeira etapa, ok? Capítulo 16, versículo 1. Olha lá o que o apóstolo vem falando. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Versículo 3. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então, quanto aqui às coletas, né? A coleta para os crentes, né? A questão do dinheiro mesmo aqui, nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo vai fazer a orientação, né? A orientação do apóstolo aqui. Então ele está tratando do 11º assunto, que é a coleta de ofertas. Ok? Deixa eu comentar aqui algumas coisas. Esse versículo 1 ele fala assim, ó. Fazei vós também o mesmo. Ou seja, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então isso aqui representa firmemente para nós, né, que todas as igrejas locais deviam ter as mesmas práticas, deviam ter uma unidade, ainda que o local não fosse o mesmo, né? Você pode ver isso também no capítulo 7, versículo 7, dessa mesma carta aqui aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 16, e no capítulo 14, versículo 33. Então aqui Paulo vai tratar do dinheiro propriamente, né? Mas percebam uma coisa aqui. Todos nós, toda a espécie humana caída, né? Antes de nós nos convertermos, entre aspas, que a nossa conversão é diária, né? Antes de termos nosso encontro com o Mestre, né? Vamos dizer assim, nós estávamos sob o domínio. E domínio de quê, Rafael? O domínio de Mamon, o domínio dos bens materiais. Olha lá Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, versículo 24 ao 25, né, versículo 30. Né, olha também o capítulo 19 de Mateus, versículos 21 e 22. Olha Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 19. Aí, aqui no contexto da igreja, né, de Paulo, que Paulo pregava, que Paulo fundava, se a gente pegar o dia de Pentecoste, dia de Pentecoste, os crentes derrotam este domínio, né, sob o poder de quê? Sob o poder do Espírito Santo, nós derrotamos o domínio de Mamon e dos bens materiais sobre a nossa vida, né? Então, esses bens daquela igreja de Atos, os bens viraram bens comuns. Tanto aquele que tinha muito quanto aquele que tinha pouco
esses bens passaram a ser bens comuns. Olha lá, Atos capítulo 2, versículos 44 e 45. Atos capítulo 4, né, versículos 32. Deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Atos 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, né? Isso mesmo, a união lá que a gente vê entre os crentes, tá? Olha também Atos 34, Atos 32, né? Atos 4, 32 e do 34 ao 37. Atos 4, 32 e do 34 ao 37. E você vai ver que esses bens passaram a ser bens comuns deles. Só que isso não dura muito tempo, né? Os bens deixaram de ser comuns em pouco tempo. Devido ao quê? Devido à fraqueza, né? Devido à nossa natureza caída, né? A natureza caída dos homens, né? A natureza caída dos homens faz com que isso dure pouco tempo. Aí você vai lá em Atos 5, dos versículos 1 ao 11, e Atos 6, do versículo 1, Atos 6, 1, e você vai ver que o negócio não perdura, né? Esses bens comuns não continuam e aí a gente passa a ser dependente, né? Exclusivo da graça, mais uma vez, para vencer o poder tanto de Mamon quanto dos bens materiais, né, sobre a nossa vida. Nós precisamos entender, irmãos, que nosso bem material precisa estar também a serviço do reino. Se Deus te honrou com um carro, o seu carro está à disposição do reino. Se Deus te honrou com uma casa, a sua casa está à disposição do reino. Se Deus te honrou com recursos, os seus recursos estão à disposição do reino. E só estarão se você for tomado pela graça. Amém? Olha lá também Lucas capítulo 12, dos versículos 16 ao 21, e 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 17 ao 19, você vai entender que a nossa vida não está nessa terra, mas a nossa vida é uma vida futura. O nosso reino não é esse reino, o nosso reino é o reino vindouro de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Muitas coisas, né, comentadas aí nesse versículo 1, mas é só para você entender o que está sendo tratado aqui. Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Esse primeiro dia é um símbolo, né? É um símbolo de quê? Da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha lá João, capítulo 20, versículo 1. É conhecido como o dia do Senhor também. Olha Apocalipse 1, versículo 10. Atos 20, versículo 7, né? Os santos se reuniam e ofereciam o que eles tinham de melhor ao Senhor ressurreto. Amém? Porque eles têm plena convicção que assim como o Senhor ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós já estamos ressurretos com Ele. Ele é a garantia da nossa ressurreição. Nós falamos isso lá em Levítico, né, 23, versículos 10, 11, né? Olha lá o 9, 10 e 11, ok? Versículo 3, né, a gente terminando essa primeira parte aí. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Né? Isso geralmente era uma comunhão, né, com a direção do apóstolo. Olha lá depois 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 e 2, e você vai ver isso. Ok? Do versículo 4 ao versículo 9, ele vai falar acerca do desejo dele, o desejo do coração de Paulo. Olha lá. E, se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. O Espírito Santo direcionava Paulo a passar pela Macedônia. Versículo 6. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer, né, que eu for. Versículo 7. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. O desejo do coração de Paulo era permanecer com eles por algum tempo, mas ele depende da permissão do Espírito, né, do Senhor.
Então, essa carta, olha aí o versículo 8, ó. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, né? Então, essa carta foi escrita em Éfeso durante a terceira viagem missionária de Paulo, durante os 3 anos que ele fica ali na cidade de Éfeso, ok? Olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 21 e 22, ok? Versículo 9, para finalizar essa segunda parte. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários, né? A porta grande de Paulo, a porta grande que o Senhor abriu para Paulo, tem muitos adversários. Nós pensamos que o fato do Senhor abrir a porta para nós nos exime das lutas, né? Nos faz não precisar lutar. Irmãos, ledo engano. A porta foi aberta. A terra de Canaã estava ali, diante dos olhos dos hebreus, mas eles tinham gigantes naquela terra que eles iam ter que lutar para conquistar. A porta está aberta, mas a luta é sua, a luta é minha. Amém? Adentrar a porta faz parte da nossa força, do nosso querer, da nossa vontade, do nosso realizar. E que bom que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nisso. Amém? Dos versículos 10 ao 24, então agora nosso apóstolo vai fazer a conclusão da carta, né? E aí, se a gente for do 10 ao 18, tem as recomendações finais. Olha lá. Versículo 10. E, se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Né? Então, Paulo está já dizendo aqui, olha, se Timóteo aparecer aí, não coloquem ele em situações onde ele precise temer. Né? Versículo 11. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Sem acepção de pessoas. Né? Timóteo, não é Paulo, mas trate-o como se fosse a mim. Amém? Versículo 12. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Né? Apolo, irmãos, que também vivia no Espírito Santo, né? E perceba aqui que a atitude do apóstolo Paulo representava a unidade. Mas a atitude dos coríntios aqui, né, as preferências que os coríntios apresentavam, era igual à divisão. Ok? Olha lá Atos 1, dos versículos 11 e 12. Certo? Versículo 13. Vigiai, estáis firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, né? Estais firmes, não vos abaleis, nem com essas heresias que vocês têm visto aí, né? Vocês têm visto muita heresia ao ponto de se comportarem como saduceus, né? Não crendo mais na ressurreição, mas não se abalem com essas heresias. É isso que o apóstolo Paulo está falando no versículo 11, né? Versículo 13, perdão. Né? Estais firmes na fé. Essa fé objetiva, é a fé naquilo que nós cremos, né? E no amor, como eu já disse para vocês, né, no capítulo 13. Versículo 14. Todas as coisas sejam feitas com amor. Né? Com amor, irmão. Olha lá, eu já falei para vocês, já dei a planta toda no capítulo 13. Capítulo 15, versículo 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acácia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, né? Que também vos sujeitais aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Versículo 17. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que de vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso, ou seja, alegraram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. Né? Relacione-se pelo Espírito e no Espírito. O relacionamento dos santos, irmãos, precisa ser através do Espírito Santo. Amém?
As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, né? Que gigantes do ministério do apóstolo, esses dois aqui, né? Com a igreja que está em sua casa. Quando a igreja estava em Éfeso, a igreja estava na casa de Áquila e Priscila. Quando a igreja foi para Roma, a igreja foi para a casa de Áquila e Priscila. Olha lá, Éfeso, né? Você pode observar a igreja dele na casa deles em Éfeso, em Atos, né? Capítulo 18, versículos 18 e 19. E você pode... Olha lá, deixa eu ler isso para vocês, para ficar claro. Capítulo 18 de Atos, versículos 18 e 19. Olha lá. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas eles entrando na sinagoga disputavam com os judeus. Então perceba aí, Áquila, né, e Priscila aí, importantíssimos no ministério do apóstolo, né, auxiliadores. E aí quando eles estão em Roma, olha lá Romanos, capítulo 16, versículo 5, e você vai ver que eles também estavam ali juntinhos acompanhando. Versículo 20. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, né? Com o beijo santo, com o abraço, ok? 21, saudação da minha própria mão de Paulo. E versículo 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, né? Maranata. Então quando ele fala se alguém não ama, quer dizer que foi amaldiçoado, né? Essa palavra vem do aramaico, né? Amaldiçoado, anátema, amaldiçoado, né? E quando ele fala maranata, essa palavra vem do aramaico, né? Quer dizer o Senhor vem, ou então vem Senhor Jesus, referindo-se à segunda vinda de Cristo, né? Que não vai ser de outra maneira que não seja com juízo. Na sua segunda vinda, o nosso Senhor vem como juiz, vem com juízo. Amém? Versículo 23. Versículo 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. E no último versículo, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Como eu falei no início aí desse vídeo, né? Ele está dizendo aqui não de um amor natural, mas de um amor em Cristo, né? Olha lá o capítulo 4, versículo 21. E se você olhar 2 Coríntios também, capítulo 13, versículo 14, você vai ver um pouco mais sobre esse amor que Paulo está dispensando aqui à igreja, né, dos Coríntios. E interessante, como eu falei para vocês, é que ele repreende muito essa igreja, ele alinha as coisas que precisavam ser alinhadas, né? Foram 16 capítulos aí, 11 correções, por isso ele termina, né, essa epístola de uma maneira diferente, ele termina com uma mensagem de amor, um amor em Cristo, né? Interessante, irmãos, é que os coríntios aceitam essa repreensão, né? Hoje nós fazemos parte de uma igreja que na sua maioria das vezes é uma igreja ferida, que os pastores não podem fazer correção, que as pessoas saem da igreja. Os pastores não podem mais exortar o povo, dizer que está errado as práticas, mas não era assim aqui. Não era assim com o apóstolo Paulo. Se você for lá em 2 Coríntios, capítulo 7, nós vamos chegar lá, dos versículos 8 ao 13, você vai perceber que essa igreja poderosa aqui aceita a repreensão e vive como noiva, como a igreja preparando-se para a segunda vinda de Cristo, né? Como um leão, como um juiz. Amém? Então, irmãos, que sejamos essa igreja, a igreja que aceita a disciplina, aceita a correção, aceita a exortação. Uma epístola inteira só de exortações. E ele termina com amor, né? Dizendo, olha só, meus irmãos, toda essa correção foi para que o objetivo principal do evangelho continuasse através de vós, que a igreja de vocês tivesse continuidade e fosse considerada, como é hoje, uma das principais igrejas, né, fundadas pelo apóstolo. Amém? Então é isso. Que capítulo poderoso esse último, né? Falando acerca das coletas, falando das últimas exortações, né? Das saudações finais e trazendo o amor de volta. Depois de tanta exortação, tanta correção, o apóstolo fala, olha, tudo isso que eu fiz é porque eu vos amo, mas no amor de Cristo. Amém? Um amor maravilhoso, poderoso, cheio de graça, cheio de misericórdia, favor, vontade,
bondade, amém? E é nesse amor que eu quero terminar essa primeira epístola aos Coríntios com vocês, agradecendo no amor de Cristo. Muito obrigado. Perdoe-me por se alguma vez aí fui duro, é porque essa é uma epístola dura de correção, que muitas das vezes nós, a começar por mim, precisamos. Amém? Um grande beijo, os amo em Cristo. Não esqueça de curtir, curta, compartilhe esse vídeo e chame mais um aí para se inscrever nesse canal. Amém? Em breve, daqui a 2 dias, estaremos começando a segunda epístola aos Coríntios. E você vai ser impactado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.